E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a termodinâmica. A termodinâmica é, sem dúvida, o suprassumo da termologia. É o momento onde nós vamos aplicar tudo aquilo que a gente já conhece de temperatura, de calor, de dilatação, de processos de transmissão de calor para produzir movimento através do calor. Então, vamos lá? Na nossa primeira aula, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a turbina a vapor. Nós vamos falar sobre um esquema simplificado de uma usina termoelétrica. Quer ver? Vem comigo! Bom, isso aqui é uma turbina a vapor. Isso é um esquema simplificado de uma usina termoelétrica. A gente vai começar a analisar os motores pelos motores que operam em ciclos num circuitozinho fechado. Vamos deixar mais para frente para analisar os motores que têm os motores de combustão interna que expelem depois gases, tá certo? Esse aqui não. Esse aqui é um motor que vai operar em ciclo, então ele vai percorrer esse circuitinho aqui. Primeira coisa, uma turbina a vapor. Virgílio, onde é que está a turbina? A turbina é esse cara aqui, ó. Então, esse sujeito aqui é a turbina. O que a turbina faz? A turbina, ela ajuda a acelerar a rotação. Então, ela vai ajudar a acelerar a rotação. Então, esse cara aqui, ó, esses caras aqui são hélices, tá vendo? Então, eles são hélices, essa aqui vai ficar pequenininha, depois ela vai crescendo. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Enquanto esse cara dá uma volta, esse aqui também dá uma volta, esse aqui também dá uma volta, esse aqui também, e esse aqui também. Então, esse é o ponto mais importante para nós, tá certo? Então, por exemplo, se eu chamar essa hélice de hélice 1 e essa hélice de hélice 12, 25, 150, então o que eu tenho que saber? Que se essa aqui dá uma volta, essa aqui também. Tudo bem? Se você perceber isso, você vai perceber que a velocidade, então imagina, olha o giro dessa, tá vendo? E olha o giro dessa. A velocidade na ponta dessa hélice é muito maior do que a dessa aqui, tá bom? Então a gente tem aqui um sistema envolvendo o que a gente aprendeu de movimento circular, tá? Mas vamos lá, então aqui nós temos a turbina. Agora vem comigo, nesse lugar aqui nós temos a água, tá bom? A água líquida. Aí eu vou precisar de um combustível. Virgílio, o que pode ser esse combustível? Boa! Esse combustível, galera, ele pode ser um gás natural, ele pode ser um combustível mesmo, ele pode ser carvão. Virgílio, ele pode ser resultado de explosão nuclear, de fissão, de fusão? Pode. Inclusive, eu indico para vocês a série Chernobyl.
Essa série, ela mostra uma usina nuclear. O funcionamento é muito parecido com esse, o processo final, só que aqui a gente tem reações nucleares. Bom, e aí você vai entender um outro negócio legal dessa série. Agora vamos lá, eu vou aquecer esse cara. Se eu vou aquecer, então aqui eu vou jogar uma quantidade de calor. Essa quantidade de calor vai alterar a temperatura e vai provocar a vaporização da água. Esse vapor vai subir. Aí olha só o que eu faço. Eu faço aqui um estrangulamento, ó. Isso aqui a gente aprende em hidrodinâmica, tá? Então se eu estrangular aqui, o volume que entra tem que ser igual ao volume que sai. Só que como a área aqui é menor do que essa, então a velocidade vai ser bem maior. Virgílio, então olha que legal. Esse vaporzinho aqui, ó, ele vai entrar na turbina. Ó, aí ele entra na turbina e, gente, aqui é um ventiladorzinho. Tá vendo? Ó, então, essa hélice vai começar a girar. Essa hélice começa a girar e começa a girar. As outras hélices vão ajudando o movimento, ajuda, até essa engrenagem enorme aqui começar a girar junto. Então imagina o seguinte, esse cara aqui, ó, ele gira num movimento angular. Tá bom? Resultado disso aqui. Virgílio, o movimento angular desse cara e desse são iguais? Sim. A velocidade na ponta desse é igual daquele? Não. Daquele é bem maior. Agora, para que fazer isso? Se você olhar bem, esse cara provoca o giro aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de ômega 1 e esse cara de ômega 2. Eu preciso que você entenda, compreenda e talvez não esteja claro no desenho, que o tamanho dessa engrenagem aqui, esse cara aqui, ele é bem menor do que o alaranjado. Então, o raio, como você vai fazer assim, ó? Você pega aqui, ó. Como R2 é bem menor que R1, então ômega 2 é bem maior que ômega 1. Virgílio, o que é ômega? Ômega é a frequência angular, é a velocidade angular, é o número de giros, ele vai representar para a gente o número de giros, tá certo? Então, esse ômega aqui, ele vai fazer com que a gente chegue na frequência. Aqui, ó, vai fazer com que a gente chegue na frequência. O que é esse sujeito aqui? Esse cara está dentro de um ímã. Então você vai aprender lá em indução eletromagnética que o movimento aqui produz eletricidade. Então esse sujeito aqui, ele opera através do eletromagnetismo. Então, aqui a gente tem a lei, caso você queira pesquisar aí um pouquinho, a lei de Faraday-Lenz, tá? Então você tem a lei de Faraday que vai explicar a produção, o surgimento da energia elétrica a partir do movimento. Então, toda usina elétrica, quase toda usina elétrica, a não ser as solares e tal, mas quase todo tipo de usina elétrica funciona da mesma forma. Então, uma usina hidrelétrica, por exemplo, a queda d'água movimenta a turbina. A usina termoelétrica, o calor movimenta a turbina para gerar o eletromagnetismo.
A turbina, pessoal, a turbina, ela funciona por energia mecânica. Então aqui existe uma energia mecânica, ou seja, aqui existe trabalho. Ah, então, Virgílio, parte dessa energia térmica virou trabalho. Virgílio, toda a energia térmica vira trabalho? Aí nós temos um problema. Vai entrar numa coisa chamada segunda lei da termodinâmica. Vamos aprender em uma próxima aula. Mas a segunda lei da termodinâmica diz que não é possível transformar integralmente calor em trabalho. E aqui vem bem a prova disso, olha só. Esse cara aqui, eu não sei se você conseguiu perceber, mas ele está operando aqui, tá vendo? Ó, então, aqui a gente tem o vapor, esse vapor vai entrar e tem que voltar para cá. Então, como é que ele faz para voltar para cá? Aqui a gente tem uma bomba d'água. Ah, bomba d'água. Cara, bomba d'água é uma bomba, praticamente uma bomba que provoca um vácuo aqui através do movimento dela. E esse vácuo, ele gera uma pressão quase zero, né? Então, se fosse vácuo e tal, e aí o fluido vem para cá. Então, ele está direcionando o sentido do movimento do fluido. Isso é um ponto muito importante. Ah, o fluido é esse cara aqui, é a água. Ah, Virgílio, então, esse cara aqui é água? É. Aqui a gente tem água no estado líquido de novo, que depois vem para cá e vai operar de novo. Bom, então, professor, se esse cara aqui é água e esse aqui é vapor, então esse negócio aqui é um condensador. Mas, Virgílio, condensador não é algo que a gente aprende lá na química? É. A construção de uma usina, a construção de uma máquina desse porte é uma construção que envolve uma série de conhecimentos. Vamos lá, olha só. Então aqui nós temos uma bomba d'água, uma bomba de vácuo. Essa bomba, se um dia você vai saber, se o seu carro um dia der um problema e quebrar a bomba d'água, você vai ficar bem bravo. Por que você vai ficar bravo? Porque a peça é cara. Mas não só por isso. Você vai lá e vai comprar a peça. Você fala assim, nossa, que caro. Aí você pega a peça, é uma porcaria. É um negocinho assim, parece uma porcaria, um negocinho pequenininho assim. E você fala, nossa, vou pagar tudo isso. Porque você não entendeu o funcionamento. O funcionamento aqui é complicadíssimo. Bom, professor, a gente aprendeu que para o calor se propagar, então precisa ter uma diferença de temperatura. Ah, ótimo, bem dito por você. Esse cara aqui, então, aqui, gente, ó, nós temos uma fonte quente. Essa fonte quente nós vamos sempre representar por T1. Ah, Virgílio, então se temos uma fonte quente, uma hora vai ficar tudo quentão aqui? Não. Aqui a gente precisa de uma fonte fria. Então, aqui, ó, nós precisamos de uma fonte fria, que nas nossas equações nós vamos representar por T2, ou T frio, tá bom? Virgílio, você pôs T maiúsculo. T maiúsculo, lembra? T maiúsculo é temperatura em Kelvin, sempre em Kelvin. Agora, eu vou te mostrar uma curiosidade interessante. Isso aqui é uma turbina, tá bom? Ela não está totalmente em proporção, mas dá para ter uma ideia mais ou menos do tamanho, se eu te falar o tamanho disso, ó. Esse bastão aqui, esse pedaço de ferro aqui, que vai girar dentro de um ímã, então, esse eletroímã aqui, que vai produzir a eletricidade numa frequência, deixa eu te contar, a frequência aqui, ó,
é a frequência que você tem na sua casa. Talvez você já tenha visto que a sua tomada opera em 60 Hz. 60 Hz significa 60 giros por segundo. Ah, isso é muita coisa, né? Qual é o tamanho disso aqui? Isso aqui tem mais ou menos 40 metros. Eu vou dizer de novo, isso aqui tem mais ou menos 40 metros. 40 metros é um prédio de, sei lá, 15 andares, tá bom? Um pouco, talvez um pouco menos, uns 12, 13 andares. Isso é esse sujeito aqui. Bom, se esse sujeito tem 40 metros, 20 metros, 30 metros, enfim, é uma coisa grande, imagina o tamanho de tudo isso. Virgílio, onde então que a gente vai arrumar uma fonte fria para isso? Esse é um problema que daí vocês vão estudar lá em geografia. Porque essa usina ela tem que estar em uma fonte fria. A fonte fria é o quê? É um rio, por exemplo. Então, esse cara aqui, ele gera um impacto ambiental bem razoável. Por que que ele faz isso? Porque aqui nós temos vida. Então aqui a gente tem vida, né? Tem peixinhos, por exemplo, ó. Então aqui, ó, a gente tem vidinha, tá? Se isso aqui esquentar muito, começa a aumentar muito a temperatura do rio naquele local. E não é muito interessante. Bom, na série Chernobyl, que eu disse para vocês assistirem, a usina estoura. Se você não sabe disso, então nem sei o que você está fazendo assistindo essa bagaça aqui. A gente vai falar assim, sir, você deu spoiler. Spoiler! É Chernobyl. Hã? Então, a hora que estoura, você vai perceber que ela está dentro da água, que é uma grande preocupação. Em Fukushima, né, no Japão, não faz muito tempo, uma usina nuclear também explodiu. Explodiu assim, ela quebrou. Por que que ela quebrou? Aí se você olhar assim, ela quebrou por quê? Porque ela foi atingida por uma tsunami. Tsunami é uma onda. Quer dizer, aquela usina estava dentro do mar. Então ela usava o mar, igual essa aqui no nosso desenho usa o rio, para o resfriamento. Então, olha só. Aqui a gente tem hidrodinâmica. Aqui a gente tem movimento circular. Aqui a gente tem eletromagnetismo. Aqui a gente tem geografia. Nesse cara nós temos a química. Precisamos estudar a história para melhorar os nossos motores. E, óbvio, aqui a gente tem, então, a primeira lei da termodinâmica. Então, olha só o que a gente já sabe. A gente já sabe que a quantidade de calor, ela promove trabalho. Só que aqui, ó, chega quente. Então, ele não vai jogar tudo pro trabalho, porque esse cara aqui vai chegar também quente. Então, uma parte do calor vai perder para quem? Para a fonte fria. Agora sim eu estou dando spoiler das próximas aulas. Você também aprendeu que o rendimento, que é o trabalho, que é o útil, sobre a energia total, isso aqui você está careca de saber, esse trabalho aqui, ele nunca vai ser 100%. Porque, segundo a lei da termodinâmica, e nós vamos ver lá na frente. Tá certo? Então é isso. Esse sujeito aqui é uma usina, é o esquema de uma usina. Nós vamos fechar o nosso curso falando sobre o motor do carro. Agora, tem um exercíciozinho que eu gosto bastante, que caiu na Unicamp. Vamos resolver ele? Vamos lá.
E agora, vamos resolver o exercício então. O exercício vai aparecer para você ali, olha só, que eu vou pegar os dados aqui. Esses aqui, então, são os dados do exercício. E a pergunta da letra A, dá uma olhada aí, ó. A pergunta da letra A é: determine a potência máxima gerada por uma usina cuja eficiência é metade da máxima teórica. Vamos lembrar que ele deu pra gente a eficiência máxima teórica, tá certo? A eficiência máxima teórica é 1 menos T2 sobre T1. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é brincar com a unidade de temperatura e transformar em Kelvin. Como é que a gente faz? Soma 273. Aqui e aqui. Então aqui a gente já tem 1.500 e aqui a gente já tem 300. Vamos fazer lá? A letra A pergunta a potência gerada. Potência gerada. Legal, vamos por partes, vamos ver o que dá para descobrir? Ah, Virgílio, olha, o que dá para descobrir é o rendimento máximo. Vamos descobrir o rendimento máximo? Ó. Então, o rendimento teórico é 1 menos T2 sobre T1. Ah, então o rendimento teórico, rapidinho, é 1 menos 300 sobre 1.500. 300 sobre 1.500 é 1/5, 1 sobre 5, 0,2. Então, o rendimento teórico é 0,8. Esse é o rendimento teórico. O rendimento real, ó, o rendimento real, segundo o exercício, presta atenção, é metade do teórico. Ah, então o rendimento real é metade do rendimento teórico. Ué, então o rendimento real é 40%, Virgílio? É 0,5 vezes 0,8. Então, o rendimento real é 0,4. Beleza? Quer dizer, 40% de tudo que é produzido vai ser gerado em energia elétrica. Ah, Virgílio, então legal. Quanto que é produzido? Boa! Vamos para cá, ó. Agora a coisa fica até simples. Olha só. Regra de 3. Quanto é produzido? Ah, 1 quilo de gás, 1 quilo, consegue 5 vezes 10 a sétima joules. 7.200 quilos vai me dar a quantidade de calor total. Então, vamos lá. Quantidade de calor, então, vai ser 7.200 vezes 5 vezes 10 a sétima. 7.200 vezes 5 é 36.000. Então, 36.000, 10 a sétima joules. Isso é 100%. Dá até pra gente descobrir já a potência, se você quiser. Ah, Virgílio, eu quero. Tá bom. Potência, ó. Então, a potência que seria a máxima potência total é a quantidade de calor por tempo, a energia por tempo, potência. Então, vai ser a potência total, vai ser 36.000 vezes 10 a sétima
dividido pelo tempo. Ah, o tempo é fácil, Virgílio. O tempo está aqui, ó. Ora, 3.600 segundos. Isso eu aprendi. Ah, então tá. Se você aprendeu, então já era. Ó, vai dar 10. Então você vai cortar aqui, né? Vai dar 10 vezes 10 a sétima. Então isso é... Tá, vamos por 10. 10 a sétima watts. Essa é a potência total. Mas não é isso que ele quer. Ele quer a potência gerada. Ah, a gente descobriu, Virgílio, que a potência gerada é 40% da potência total. É verdade. Então, o que a gente tem? A gente tem, ó, que 10 vezes 10 a sétima seria lindo se fosse 100%. Agora, eu quero saber qual é a potência real gerada para 40%. Ou simplesmente, né, 1 e aqui 0,4. Ah, então a potência gerada é 40% da potência total. Foi o que a gente viu aqui, ó. Então é 0,4 vezes 10 vezes 10 a sétima. Isso dá 4 vezes 10 a sétima. 4 vezes 10 a sétima watts. Essa é a resposta? Essa é a resposta. Virgílio, eu não gosto dessa resposta. Ah, então tá. Então você pode dizer também que isso aqui é igual a 40 megawatts. Porque mega, eu sei e você sabe que mega é 10 a sexta. Então, 40 vezes 10 a sexta. Beleza? E a letra B? A letra B, dá uma olhada. A letra B pergunta: qual o aumento na temperatura do rio? Qual é a variação de temperatura? Ah, então ele quer saber a variação delta teta, Virgílio? Delta teta não é só usar aqui macete? Aí olha o que você precisa saber do que a gente descobriu. Ah, você precisa saber que a quantidade de calor total gerada é 3.600 vezes 10 a sétima joules. Você precisa saber que 40% disso virou trabalho. Tudo bem? 40% foi utilizado. 60% vai para o rio. Então, se o rendimento é 0,4, isso quer dizer que 60% vai para o rio. Tá certo? Então vamos lá, ó. A gente tem, então, que o Q2 é 60% de Q1. Eu vou explicar de novo. Esse cara é o total. E isso aqui é o dissipado. Vai para o rio. Vai esquentar o rio lá. Tá bom? Total e dissipado. Virgílio, é esse Q2 que é o macete? Esse Q2 é MC delta teta, que é 0,6 vezes 3.600 vezes 10 a sétima. Pronto. Matou tudo isso daí. O calor específico da água, ele fala que é 4.000 joules por quilograma graus Celsius. E a massa? Vamos lá, ó. Ele fala que a gente tem um rio de vazão 5.000 litros por segundo. Ah, Virgílio, 5.000 litros... A gente já falou da densidade da água, né? Então, 5.000 litros equivale a 5.000 quilos. Só que em 1 segundo. A massa total vai ser o quê? Vai ser esses 5.000
Tá certo? Porque esse aqui é 1 segundo, então, ó, em 1 segundo, a massa total é em 1 hora. Então, em 3.600 segundos. Mas a gente tem que saber que em 1 segundo, a gente tem aqui 5.000. Ah, Sor, então a massa é 5.000 vezes 3.600 quilos. Perfeito, fechou. Vamos jogar aqui, ó. Então vem comigo, ó. Vamos lá. 5.000, vou fazer bem devagar. 5.000 vezes 3.600 vezes 4.000 vezes a variação de temperatura é igual a 0,6 vezes 3.000. Ah, pera aí, gente, tá errado. É 36.000 vezes 10 a sétima. Vamos arrumar aqui, ó. 36.000 vezes 10 a sétima. Ah, então beleza. Então dá para cortar aqui, né, Virgílio? Dá, ó. Olha só. Cortou? Cortou. Ah, então ficou. Vamos lá, vamos fazer com calma, ó. 5 vezes 4, 20. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 20 vezes 10 a sexta. Delta teta. 0,6 vezes 10 vezes 10 a sétima. 20 vezes 10 a sexta delta teta é 0,6 vezes 10, 6 vezes 10 a sétima. Ah, Virgílio, não dá para deixar tudo ali. Vamos com calma, ó. Vamos lá. Delta teta, então, vai ser 6 vezes 10 a sétima, dividido por 20 vezes 10 a sexta. 6 dividido por 2 é 3. 6 dividido por 20 é 0,3. Conserva a base e subtrai. 10 a 1. Ah, então a variação de temperatura é em 3 graus Celsius. Pode até parecer pouco, mas não é. O fenômeno El Niño que teve em 98 foi uma elevação em 3 graus Celsius na temperatura do oceano. E teve uma consequência grave para nós. Bom, esse é um exercício da Unicamp, é um exercício que ele não é difícil, mas ele é trabalhoso, extremamente trabalhoso. Então, se eu fosse você, volta lá no início do exercício, pega o enunciado, tenta fazer sozinho e vê se dá certo. Tá ok? Então, até uma próxima. Tchau, tchau.